Bom dia, meus irmãos, queridos. Nós já estamos mais uma vez juntos, aqui de forma virtual, para estudar a Palavra de Deus, né? E hoje nós estamos dando continuidade aos estudos da Escola Bíblica Dominical para os adultos. Entretanto, qualquer dos irmãos, que quiser acompanhar o estudo, fiquem à vontade. A propósito, meus queridos, este mês de abril é comemorado o mês da Escola Bíblica Dominical. E aí é bom a gente refletir um pouco se nós estamos sendo assim aqueles alunos exemplares, aqueles alunos que têm estudado a Bíblia em casa, têm refletido nas mensagens que a Palavra de Deus nos traz para o nosso coração, a nossa mente. Olha, em Escola Bíblica Dominical, nós nunca concluímos o curso. Sempre precisamos estudar e nos aprofundar, né? Por quê? Porque a Bíblia é fonte inesgotável de sabedoria de Deus. Por isso, deveremos estudar sempre a Palavra de Deus e teremos sempre muito realmente a aprender. Então, reserve um tempo para leitura, reserve um tempo para o estudo das lições da Escola Bíblica Dominical e lembre-se de que Jesus falou lá em João, no capítulo 5, 39, diz: examinai as Escrituras, porque são elas que de mim testificam. Aí está a razão da Escola Bíblica Dominical para o nosso crescimento espiritual. Se você tiver alguma dúvida sobre o estudo, o irmão pode ficar à vontade, pode passar um zap para o professor, e o professor vai ter todo o prazer de lhe esclarecer alguma dúvida a respeito da Palavra de Deus. Bom, nós estamos estudando por esses domingos, né, lições sobre os profetas menores, aqueles profetas lá do final do Antigo Testamento, começando de Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. 12 pequenos livros, mas muito importantes, porque eles têm uma palavra profética num período de crise do povo de Deus lá na Palestina. Meus queridos, esses profetas são chamados menores, não é porque eles fossem baixinhos, né? Eles eram menores, considerados profetas menores, porque o período ministerial profético deles foi um período curto, né? Então ele trouxe mensagens assim, muito importantes. E hoje nós vamos estudar quem? Sofonias, né? O livro do profeta Sofonias. É um livro bem pequeno, somente uma página. Só tem 3 capítulos, né? E neste livro nós vamos estudar sobre o seguinte tema: Sofonias, a justiça e a bondade de Deus. A justiça e a bondade de Deus. São 2 atributos de Deus que muita gente faz confusão, porque acha que é incompatível, né? A justiça com a bondade, né? A justiça com o perdão. Então, parece até uma contradição. Esse é um assunto que nós não vamos poder nos alongar sobre ele. Em outra oportunidade, nós conversaremos a respeito. Mas vamos, então, ir ao ponto que é o do profeta Sofonias. Quem era o profeta Sofonias? Era um profeta de Deus, um homem de Deus. Ele era neto do rei Ezequias, que foi rei em Judá, lá no Reino do Sul. O rei Ezequias era um rei temente a Deus. E ele também era um homem assim, temente a Deus, buscava sempre fazer a vontade do Senhor. Ele viveu exatamente no final do século VI para o início do século V a.C., né?
Então, foi uma época realmente muito difícil, uma época de muita crise, né? E Sofonias estava assim, sintonizado com todo aquele cenário, aquele quadro em que o povo estava vivendo, aquele pensamento coletivo das pessoas. E ele também estava sintonizado com os pensamentos dos profetas do seu tempo, né? Em apenas três capítulos, ele consegue sintetizar não só o pensamento e as palavras que ele recebeu do Senhor, mas também ele sintetiza o pensamento e as palavras dos outros profetas que viveram no seu tempo. Agora, quando a gente abre o livro de Sofonias, logo no capítulo 1, verso 1, aí no verso 1 tem só a identificação dele, né? Do profeta. Mas no verso 2, ele entra muito forte com a palavra que vem do Senhor, né? Esta palavra está no livro de Sofonias, capítulo 1, verso 2. Veja o que ele diz: destruirei todas as coisas da face da terra, palavra do Senhor, tanto homem como animais. Isso é muito forte. Naturalmente, de imediato, a gente já percebe que Sofonias era um homem que trazia uma profecia, né? Trazia um relato da parte de Deus, e era também um relato escatológico, era sobre os últimos acontecimentos que haveria de vir sobre a terra. Ele inicia logo com um relato dos fins dos tempos, né? Do fim do mundo, um relato sobre a segunda vinda de Jesus Cristo. Então, vamos dar uma olhada então rápida assim no livro de Sofonias, do profeta Sofonias, e vamos ver uma divisão assim que a gente pode compreender fácil. Nesses três capítulos, veja o seguinte: no capítulo 1, ele vai falar sobre a ira do Senhor. No capítulo 2, de 1 a 3, ele vai falar só do convite de Deus para o arrependimento. O restante do capítulo 2, que vai do 4 ao 15, é o castigo para os povos vizinhos que estavam no entorno lá de Jerusalém. No capítulo 3, do verso 1 ao 13, ele fala do castigo e da salvação para Jerusalém. Onde havia pecado, era denunciado e teria que ser castigado. Então, o castigo não era só para os vizinhos idólatras, mas o castigo também era para os judeus, né? Os judeus, apesar de que Deus tinha a salvação para entregar a eles. E então Sofonias, no final do capítulo 3, né, do verso 14 até o 20, ele traz um cântico de louvor, uma coisa linda, as palavras do profeta Sofonias. Você veja que em apenas 3 capítulos ele discorre desde a ira de Deus, da destruição do mundo, e ele vai até o quê? A um cântico de louvor, né? É um livro tão pequenininho, mas tão rico em ensinamentos e em mensagens. Veja bem, qual era a situação do povo judeu no tempo do profeta Sofonias, né? Então, o povo estava dividido, o povo hebreu, né, estava dividido. Reino do Norte e Reino do Sul. O que foi que aconteceu com o Reino do Norte? O Reino do Norte se desencaminhou, né? Desobedeceu a Deus, contrariou todos os ensinos, se envolveu com o mundo pagão, né? Então, esse mesmo povo, que era povo de Deus, que se distanciou, que se afastou de Deus, que recusou as palavras proféticas, eles tiveram um enorme castigo. Qual foi o castigo dele? Os assírios vieram e dominaram, acabaram, destruíram
com o reino do norte. Aí só tinha agora o reino do sul, o reino de Judá. E o reino de Judá, então, muitos daqueles judeus que conheciam os ensinamentos, tiveram experiências com Deus, agora estavam envolvidos com o culto pagão. Muitos deles, por conveniência, por amizade, amizade de pessoas que não têm nenhum temor a Deus, então começaram a se desviar. Veja que situação crítica. O profeta Sofonias viu o reino do norte destruído e o reino do sul já quase tudo mergulhado, então, no pecado. Parecia até que o plano de Deus para a vida de Jesus não iria acontecer. Porque se o reino do norte já estava destruído, o reino do sul estava quase destruído. Mas o que aconteceu? O profeta Sofonias traz assim uma luz no fundo do túnel, né? Ele traz uma palavra assim, de que tudo não estava perdido. Ele diz lá, Sofonias, no capítulo 2, verso 3. Veja o que ele assim fala, destacando os últimos fiéis de Judá, os últimos fiéis. Ele diz: busque ao Senhor, todos vocês os humildes. Eram pouquinhos. Busque o Senhor, todos vocês os humildes da terra, vocês que fazem o que Ele ordena. Apesar de todo mundo estar desencaminhados na sua relação com Deus, graças a Deus, havia um pequeno grupo que permanecia firme e fiel ao Senhor. Deste pequeno grupo de fiéis, Deus cumpriria o seu propósito para a vinda de Jesus Cristo. Graças a Deus, meus irmãos, por esses que são fiéis, né? E se nós folhearmos todas as Escrituras, na história do povo hebreu, nós vamos ver que muitas vezes aconteceu situações tão dramáticas, tão difíceis, porque o povo se afastou do Senhor. Às vezes ficava só um ou só uma família. Por exemplo, Deus, isso aconteceu com Abraão, aconteceu com Noé, ficou só Noé e sua família, Deus teve que destruir tudo. Aconteceu com Moisés, o povo judeu estava envolvido com as crenças egípcias. Né? Aconteceu com Josué, na entrada da terra prometida, o povo fraquejou, só ficou Josué e Caleb ali fiel, confiante em Deus. Sempre há aqueles remanescentes fiéis, né, consagrados ao Senhor. Cedraque, Mesaque e Abdenego. Meus irmãos, vamos fazer uma pequena pausa aqui para refletirmos. Nós vimos a situação do povo hebreu, o povo afastado do Senhor. E o profeta Sofonias, então, ele denuncia o pecado, a incredulidade, a infidelidade. A quem ele estava fazendo essa denúncia? Ao próprio povo de Deus. Vamos agora rebater essa mensagem para nós hoje aqui em São Martim, na Igreja Batista de São Martim. Será que nós que somos considerados povo de Deus, será que nós temos sido realmente servos de Deus, obedientes à sua palavra? Será que nós temos agradado a Deus com as nossas atitudes, com o nosso comportamento? Então é bom pensar um pouco a respeito dessa questão. Observe o que seria uma palavra profética, porque tem muita gente falando a respeito de profecias, mas o que seria então uma palavra profética? Uma palavra profética é uma palavra que vem do Senhor. E ela vem por intermédio de um servo seu, denominado assim, um servo delicado, né? Um servo
que é sintonizado com o Senhor para trazer uma mensagem com objetivo, uma mensagem para trazer o homem de uma situação de afastamento para uma situação de proximidade com Deus, de comunhão com Deus. Então, esta é a palavra profética. Vem do Senhor, pelo um servo do Senhor, para trazer o homem afastado para o Senhor, para segui-lo, para fazer a sua vontade. Aí vem uma palavra de advertência. Os irmãos tenham muito cuidado com essas palavras que são profetadas, não são profecias, né? Pessoas que têm, às vezes, muito boa intenção, né? E então passa a anunciar profecias que são fruto dos seus sentimentos, das suas expectativas, das suas emoções pessoais, das suas previsões pessoais, mas sem um propósito divino. O propósito divino vem do Senhor, através do servo do Senhor, para nos levar para o Senhor. Essa é a palavra profética. Sobre o juízo de Deus, no livro de Sofonias, nós encontramos, assim, no capítulo 1, falando sobre a ira do Senhor, né? Se referindo ao dia do juízo final. Mas os juízos de Deus, a gente poderia dividir assim, ele em duas classes, em duas maneiras esse juízo é executado. Existe um juízo próximo para advertência, para correção, para disciplina. Existe um juízo vindouro, um juízo final, um juízo universal. Esse vai se dar na segunda vinda de Jesus. O juízo próximo, às vezes ele é muito doloroso, mas ele é oportuno, porque nos dá a possibilidade de arrependimento, de mudança de atitudes. Acontece que o juízo vindouro, o juízo final, não vai haver mais essa possibilidade. Então, nós precisamos estar, assim, bem atentos. Juízo próximo é como um pai que orienta o seu filho desobediente e fala uma vez, fala duas, fala três e ele continua desobedecendo. Aí o que é que o pai faz? Com muito amor, ele vai aplicar um corretivo. Para quê? Para que o filho se volte para um caminho digno, né? Ele tem uma conduta realmente exemplar, né? Assim Deus faz com o seu povo, né? Ele avisa através dos profetas, mas chega um momento em que ele tem que aplicar um corretivo. Deus faz isso porque ele ama. Deus castiga para corrigir rumo, para trazer o homem para perto de si. Hebreus 12:6 vai dizer: pois o Senhor disciplina a quem ama. E lá em Provérbios 3:12, porquanto o Senhor corrige a quem ama. Tudo por amor ele faz, inclusive castigar. A exemplo dos nossos dias, nós estamos sofrendo com o coronavírus, né? Na realidade, é um alerta para um mundo perdido, né? Um mundo que está distante do Senhor. O coronavírus ele sacudiu assim o mundo, né? Com um alerta sobre o juízo vindouro de Deus. Esse é o juízo próximo, esse que nós estamos vivendo. Amanhã será um juízo diferente. Adiante nós teremos o juízo final. E qual seria a solução? Está aqui em Sofonias capítulo 12, verso de 1 a 3. Né? Ele traz um apelo ao povo para voltar-se para Deus, arrepender-se dos pecados contra Deus. Esta é a solução. É simples a vacina. Né? Volte-se para Deus, arrependa-se dos pecados contra Deus. Desse capítulo 2, ele continua, a partir do 4 até o 15, falando do juízo para os pagãos. Os pagãos que muitos deles tiveram a oportunidade de ouvir sobre o povo de Deus e sobre as maravilhas que Deus fizeram. Mas eles continuaram presos aos seus ídolos, né? E rejeitaram o Senhor, rejeitaram
também o próprio povo de Deus, e entre eles estavam os filisteus, os amonitas, os egípcios, os etíopes, né? Os assírios, todos aqueles que rejeitaram o Senhor. Então, o povo pagão permaneceu na incredulidade, mas a nota triste é que o povo de Deus também, muitos deles, estavam contaminados pelo pecado. Então nós precisamos estar atentos, porque não basta vir à igreja, não basta ter a Bíblia debaixo do braço, mas nós precisamos ter vida com Deus. Quando nós lemos as palavras do profeta Sofonias, nós identificamos essa mensagem com a mensagem que é dita mais lá na frente no sermão profético de Jesus. O sermão que estava lá em Mateus 24, Mateus 13, Lucas 21, que é o mesmo sermão, né? O sermão profético de Jesus. E a gente vê o mesma encaminhamento das palavras proféticas de Sofonias e de Jesus. Uma perfeita harmonia. Jesus, junto aos seus discípulos, que estavam admirados com o templo de Jerusalém, ele disse, não vai ficar pedra sobre pedra. Esse era um juízo próximo. Sabe quando aconteceu? 70 anos depois, né? No ano 70, né? Do primeiro século, Jerusalém foi invadida pelos romanos e foi destruída. Aconteceu exatamente o juízo próximo que Jesus tinha anunciado. Aí Jesus agora passa a falar sobre o juízo vindouro, o juízo final. Aí ele vai falar uma série de sinais. Ele diz, olha, haverá fomes, pestes, terremotos, guerras, nação contra nações, né? Vai haver muita violência de pais com filhos, né? Entre familiares. Então vai haver muita desgraça nos últimos dias. E nós já estamos presenciando, já estamos vivenciando sinais nos fins dos tempos. Aquilo que Jesus anunciou. Se você for curioso, você pega no Google e bota lá para você verificar os dados estatísticos da incidência das catástrofes no mundo. De guerra, de fome, de terremoto. Então você vai ver que a curva ela vai tomando uma posição ascendente. A incidência cada vez vai aumentando. Jesus disse, olha, nos últimos tempos acontecerá isso. E isso é só o princípio de dores. É só o princípio de dores. O que é importante nisso tudo? O importante é a gente ter sempre em mente o seguinte: o fiel nunca fica desanimado, porque é Deus que o sustenta, é Deus que cuida dele, né? O fiel tem esperança, né? Porque ele está seguro no amor de Deus, aquele amor que nada pode nos separar dele. Então, nós temos esta confiança, essa certeza, né, no nosso Pai Celeste. Assim como o profeta Sofonias falou nos versos tão bonitos, palavras tão bonitas no capítulo 3, lá no final, a partir do verso 14. Ele disse, alegre-se, veja as palavras, alegre-se, regozije-se de todo o coração. O Senhor anulou a sentença contra você e nunca mais você terá perigo algum. No verso 17, o Senhor, o seu Deus, está em seu meio, poderoso para salvar. Ele se regozijará em você, com seu amor a renovará. Veja o verso 20, que beleza de verso. Naquele tempo eu ajuntarei vocês. Naquele tempo os trarei para casa. Eu lhes darei honra e louvor entre todos os povos da terra. Quando restará a sua sorte diante dos seus próprios olhos, diz o Senhor. Essa é uma palavra tão gostosa, né? De a gente ver a revelação da bondade de Deus
para com Deus. Então, nós, meus queridos, devemos então nos voltar para essa mensagem do profeta Sofonias. E a exemplo das palavras de Jesus também, né? Vamos ficar atentos. Nós estamos sendo advertidos a cada sinal. O corona é um sinal, um terremoto é um sinal, vários sinais de guerras são sinais da vinda de Jesus Cristo. Amanhã, nós não saberemos quando será esse amanhã, esse dia, mas será o juízo final. Aí a sentença vai ser uma sentença definitiva, sem oportunidade de arrependimento. Nós devemos pensar nisso, porque esse é um assunto urgente, é indispensável, é intransferível. Pense nisso. Jesus está bem próximo de voltar. Então, seja prudente, prepare-se para se encontrar com o Senhor. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, e nos dê sabedoria para nos inclinarmos para Deus. Amém.